a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental das pessoas. Como a pandemia tem mudado aí a saúde mental, então, dos pacientes, né? E de todas as pessoas que estão passando aí por esse momento tão complicado. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente a Daila Fernandes, ela que é psicóloga e vai contar um pouquinho para a gente do que ela tem visto aí com os pacientes dela e as principais questões relacionadas à saúde mental. Seja muito bem-vinda, Daila, ao programa Alesp Conecta. Olá, eu que agradeço o convite, muito obrigada. E vamos falar um pouquinho do quanto que essa pandemia ela tem assustado e trazido alguns transtornos aí na saúde mental, de alguma maneira em geral, né? E ela vem afetando, se alguém já tinha alguma predisposição, ela é uma mola propulsora para que isso aconteça numa intensidade bem maior. E o que eu tenho percebido, até na minha experiência de consultório, na experiência prática, é que atualmente muitas crianças estão apresentando transtornos de ansiedade com muito mais frequência. É verdade, Dália, a gente percebe, né, essa mudança, eu acho que em todas as idades, né, mas a gente vê principalmente as crianças e os adolescentes, né, com essa retirada aí do convívio social, a gente vê o quanto as crianças às vezes descontam essa ansiedade em comida, a gente tem visto aí índices de obesidade infantil maiores, né, do que antes. Como que a gente pode fazer, né, aí falando como a gente entrou nessa questão das crianças, como que os pais podem fazer para ajudar? E quando é hora de perceber que o filho precisa de uma ajuda de um psicólogo? Tá. Eu acho que o que tem acontecido é que, de alguma maneira, as crianças elas perderam a rotina, né? Aquela rotina de ir para a escola, voltar, fazer atividades físicas, esporte, inglês. Então, quando se tira essa rotina, há uma mudança nesse ambiente familiar. E o que é importante os pais observarem? O quanto essas crianças estão sendo afetadas. Os sintomas são de ansiedade, a gente percebe realmente a questão da obesidade, muitas crianças, eu também tenho notado o aumento de peso, até a falta de vitamina D, porque muitos ficam dentro do quarto, ou no tablet, ou no videogame, outros demonstram os sintomas através de sono, ou dorme muito. Então, assim, se a criança teve uma mudança drástica no comportamento, a gente sempre fala, quando aquilo aumenta, né, algum tipo de sintoma que ela não tinha, ela começa a apresentar, talvez é a hora de procurar uma ajuda de um especialista. Outra questão, né, eu acho que relacionada às crianças, que eu imagino que deve preocupar também vocês psicólogos, é essa questão dessa vida virtual, né? As crianças, elas estão muito mais agora tendo esse relacionamento virtual do que pessoal, né? As aulas estão sendo de forma virtual, então o que também a gente tem que tomar cuidado com isso? Tem que colocar lá um certo limite também de horário. Que você recomenda agora nesse momento que é tão difícil colocar um horário, porque às vezes a criança fica lá 5, 6 horas estudando, né? Sim, hoje, como o ensino ele está, né, no modelo virtual, no ensino híbrido, o que a gente tem que buscar fazer? É colocar talvez um limite pós esse estudo, que a gente sabe que de alguma maneira o ensino, a escola ela é fundamental, mas talvez dosar em outros momentos, quando eles ficam muito tempo nos jogos, muito tempo dentro do quarto. E aí, por isso que eu falo que é importante a família ela ter essa percepção de alguma maneira estar presente. Como que a gente pode fazer isso? Propor atividades com a família, né? Um cinema dentro de casa, estourar uma pipoca, jogos, pode-se criar jogos, jogos de tabuleiro, então proporcionar outras coisas que não seja apenas um videogame ou um tablet, porque principalmente para as crianças pequenas, o prejuízo, se a gente for pensar na primeira infância, o prejuízo de ficar no tablet o dia todo é bem maior. E ela deixa, né, de fazer outras coisas, ela deixa de correr, de brincar, que é o momento, que é a fase mais importante desse desenvolvimento físico, cognitivo e social.
Tayla, outra questão também é a questão da perda. Aí eu ainda estou falando também de criança e adolescente. A gente vê que as crianças elas perderam aí a liberdade, elas não podem mais sair para brincar, elas não podem mais sair para o convívio social, mas tem essa outra questão, né? As perdas. A gente sabe que algumas crianças perderam aí familiares, amigos, pessoas próximas. Como trabalhar isso na mente de uma criança, principalmente na volta, porque quando voltar aí as crianças vão ver também a realidade de outras famílias. Como lidar com isso? Como preparar o jovem para esse pós-pandemia? Quando a gente fala em perdas, a gente não está falando somente de perdas de uma rotina, perdas de coisas que fazia e não faz mais. A gente também fala de perdas concretas, né? De pessoas que se foram nesse momento. E aí a gente trabalha muito essa questão de pulsão, né? De vida e de morte. E fazer todo, é importante a família estar junto para tentar ressignificar. Por isso que eu falo, o olhar da família, tem crianças que de alguma maneira trabalhando através de contar histórias, mas se aquilo para a criança está sendo um sofrimento muito intenso, talvez eu acho que é necessário procurar a ajuda de um especialista, até para que esse luto vivenciado, não só do luto de um ente querido, mas do luto de tudo isso que vem acontecendo, tem pessoas, tanto adolescentes quanto adultos e crianças, estão sentindo muito. Então, acho que é importante ter esse olhar dessa rede de apoio, que é a família, para que a gente possa ocasionar um bem-estar para Seria, essa família como um todo, né? sim, seria até necessário, né, nesse retorno, talvez, que as escolas também tivessem ajuda dos profissionais, né, de psicólogos, para receber esses jovens, né? Sim, é muito importante, porque vamos pensar, às vezes não volta aquele amiguinho ou não volta aquele professor, né? E o quanto que é importante encarar esse novo, né? Porque quando as crianças retornarem, elas vão retornar com algumas restrições. Por exemplo, o abraçar, o estar junto, vai ter que manter esse distanciamento. Então, eu sempre falo que é importante aí essas habilidades socioemocionais, trabalhar isso dentro da escola, para que a gente vivencie esse novo normal de uma maneira, além de mais segura, de uma maneira menos traumática, né? Porque vai mudar um pouco a convivência. E nós somos seres sociais, nós gostamos do contato, gostamos de sentir, de pôr a mão, de pegar. Então, é muito importante que a escola esteja, de fato, preparada através de habilidades socioemocionais, através de recursos e através de ouvir esses alunos, né? Eu acho que é importante isso. E Daila, nessa volta aí, né, nesse pós-pandemia que a gente espera ansiosamente, você acha que as pessoas, o que, que vai mudar no comportamento das pessoas? Você acha que elas vão ser mais sensíveis aos problemas das outras pessoas? Como que você acha que vai ser? Porque a gente sabe que esse tempo todo, né, todo mundo recluso, alguma coisa na sociedade vai mudar, alguma coisa nas pessoas vai mudar. O que, que você espera nessa volta? O que, que você acha que vai acontecer? Quando eu sempre falo que, de alguma maneira, a pandemia ela é um momento vivenciado e é um momento de crise. E toda crise que a gente passa, seja em relação à pandemia ou até as nossas crises pessoais, não tem como a gente sair da mesma maneira que a gente entrou. Toda crise, ela permite uma evolução, ela permite um aprendizado. Então, de alguma maneira, todos nós vamos estar nos modificados, só que cada um à sua maneira, porque envolve questões de personalidade, de dinâmica familiar, de valores. E se a gente for pensar, muitas pessoas hoje elas já estão mais sensíveis com a ajuda ao outro. Vamos pensar as pessoas que estão passando algum tipo de necessidade, eles fazem doações de cestas básicas. Então, de alguma maneira, toda vez que a gente entra numa crise, a gente não sai o mesmo dela. É verdade. Agora, uma outra coisa, né, que eu acho até importante, a gente vem observando, a gente vê notícias aí do aumento do número de suicídios, principalmente nessa faixa etária da adolescência, né, e da até 20 anos, a gente vê aí muito nos noticiários. Você acha que isso está realmente relacionado
a esse momento que a gente está passando? Igual eu havia dito anteriormente, se a gente já tem uma predisposição para aquilo, vamos pensar num transtorno depressivo, ou outros tipos de transtorno, e que já tem uma predisposição, a pandemia, esse momento de restrição, de alguma maneira, ela pode intensificar alguns sintomas. Isso pode sim, a gente já tem observado o aumento de casos de suicídio, sim. Até porque vem carregado com problemas anteriores, que intensifica. Agora, você percebe aí, né, ao longo de toda essa sua trajetória de trabalho, você percebe agora, nesse momento, alguma fase aí está sendo mais afetada? São mais as crianças, mais os jovens, ou não tem muito isso? Eu penso que nesse momento, de alguma maneira, todas as fases estão sendo afetadas. Mas até pela minha experiência clínica, eu tenho observado que no consultório estão aparecendo cada vez mais crianças menores com sintomas de ansiedade, né? 7, 8, 6. Então, eu penso que de alguma maneira isso tem aumentado bastante. E os sintomas que você percebe nessas crianças que estão aí sofrendo de ansiedade, elas normalmente, quais são os sintomas que uma mãe ou um pai pode detectar, claro, além da gente perceber que a criança está comendo mais ou está tendo algum distúrbio do sono? O que a gente pode perceber aí como um ponto, até para que a gente entenda quando deve realmente levar isso para uma ajuda com psicólogo? Uhum. Tá. Se a gente for pensar em sintomas ansiosos, aquela criança que tem apresentado falta de ar, muitas crianças eu tenho percebido que está tendo queixas mesmo, que entram no ápice de uma crise ansiosa, uma falta de ar. Roer as unhas, eu acho que é uma boa indicativa para a gente perceber, né? Tem crianças que roem tanto que chega a sangrar. Um distúrbio de sono, um excesso de alimentação. Você vê que aquela criança, ela não está com fome, mas ela está necessitando de alguma maneira toda hora ir comer alguma coisa, como se fosse uma forma de ter um ganho aí secundário com isso, uma sensação de prazer por conta disso. Então, acho que é importante observar isso. Irritabilidade, porque a ansiedade também ela é acompanhada de uma irritabilidade. É, Sintomas de um comportamento mais explosivo. E também tem os sintomas depressivos, né? Que incide mais aí nos adolescentes, nos jovens adultos, o isolamento, quando ficam mais isolados, quando dormem mais. Então é importante a família ser uma rede de apoio para que todos possam se unir e um poder ajudar com o outro e ficar mais atento a esses sinais e sintomas. É verdade. Agora a pandemia mudou a realidade, né, de todo mundo. A gente está falando bastante aqui de crianças, mas é claro que mudou a realidade de todo mundo. Você acha que na volta aí, como que vai ser? Você acha que vai ter muita gente buscando ajuda de psicólogos? Como que você acha que vai ser? Eu vejo também algumas empresas que já estão adotando aí, né, trazendo psicólogos para a empresa, até para, porque a gente sabe que alguns setores já voltaram até para receber esses funcionários. Como que você acha que vai ser essa nova realidade, principalmente falando, né, do povo brasileiro que sempre necessitou muito do toque, sempre foi muito do abraço? Como que vai ser essa volta? Você acha que vai mudar muito a realidade do que a gente tinha antes? Vai ser tudo muito diferente? De alguma maneira, essa realidade ela já está sendo mudada, né? Se a gente for pensar, as pessoas, vamos pensar que a gente já está mais de um ano aí, quase 1 ano e 6 meses de isolamento, se a gente for pensar. Então, eles já estão procurando, né? E o quanto que é importante isso, a figura do psicólogo, seja na escola, seja na empresa, para que dê esse suporte, para que a gente possa enfrentar de uma maneira mais saudável e menos, vamos dizer, menos trágica, com menos desconforto, esse novo normal. Porque vai demorar ainda, eu penso, né? A gente tirar essa máscara, deixar de usar o álcool em gel. E são novas configurações que a gente vai ter que viver agora. E
O que é novo nos traz um medo e aprender a lidar com esse medo, né? Trabalhar esse medo desse novo enquadramento aí que nós estamos vivendo. Então faz muito importante sim esse suporte e esse apoio psicológico. E o que a pandemia mudou na rotina das pessoas? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente tem visto aí altos índices de divórcio, por exemplo. O que tem mudado na rotina da família, né? Passar esse tempo junto, e o que você tem para dar de dicas para que esse convívio seja melhor? Tá. Sim, realmente entrou a questão do alto índice de divórcio, porque no período de isolamento social, as pessoas tiveram que conviver mais, né? Os casais tiveram que conviver mais tempo. E quando se não tem uma rotina já pré-estabilizada da família, acaba tendo uma desestabilização nesse momento. Então, como eu digo, a pandemia, nesse momento de crise, ela também traz novas ressignificações. Utilizar esse momento até de isolamento para criar rotinas de convivência maior com os filhos, com o marido, com a esposa, buscar, através de recursos mais saudáveis, a gente vivenciar isso. Até porque muitos pais, muitas mães, quando saem para trabalhar, ficam pouco tempo com os filhos. Então, utilizar esse momento a nosso favor, através de ressignificação de valores dessa estrutura familiar. E a gente sabe, né, que de alguma maneira, da mesma maneira que aumentou o índice de divórcio, também aumentou o número de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, principalmente com as crianças. E o quanto que é importante ter esse olhar, né? Até porque, de alguma maneira, quando as crianças estavam na escola, elas, de alguma maneira, estavam mais seguras, mais protegidas. Inclusive, né, você tocou nesse ponto nas escolas, as crianças estavam mais protegidas. Existe uma preocupação, inclusive, muito grande na questão do abuso sexual, né? A gente sabe que muitos abusos eram percebidos por professores dentro das escolas. Muitas vezes aquela criança se sentia confortável em se abrir com um professor. Então também tem essa questão, né? Acho que esse pós-pandemia vai trazer aí muitos casos de abuso, de violência para os professores mesmo. Acho que os professores vão precisar aí de um respaldo muito grande também dos psicólogos, porque a gente se preocupa com essa parte bastante, né? Sim, com certeza. A escola, de uma maneira geral, ela vai ter que estar preparada para receber essas crianças, né? E até preparar os professores da maneira como que eles vão receber essas crianças. E o impacto, o que a gente tem observado é que o impacto do número, do aumento dessa violência sexual, doméstica, ela tem aumentado. Então é importante criar um suporte e para que possa lidar com isso e assegurar a segurança dessas crianças, que de alguma maneira elas têm o professor, né, como aquela figura de maior apoio. Ela não tem, muitas vezes pode não encontrar em casa, mas ela tem na escola, ou com a figura do professor, ou do inspetor, ou do coordenador, diretor, e é importante sim ter todo um aparato e um suporte já pensado para esse retorno de volta às aulas. Daila, a gente falou aqui muito de criança, adolescente, de casais, violência doméstica, mas e os idosos? O que você tem percebido também nos idosos, as consequências aí dessa reclusão? Sim, se a gente for pensar nos idosos, a gente percebe muito mais sintomas depressivos. Até porque o idoso, ele é muito mais fácil ele adquirir uma rotina, né? Então, ele vai no mercado, ele volta. Então, quando se tira tudo isso, ainda mais quando tem essa questão de uma proteção maior para o idoso, até por questões de saúde, não ver a família. Então, assim, eles também perderam muito, né? Os idosos perderam muito, porque não conseguem manter mais a rotina e ficam distante das pessoas que eles gostam. Então, a gente percebe, sim, também sintomas depressivos nos idosos. E você tem recebido, então, um alto número de pacientes nesse momento da pandemia? Você vê muita gente procurando ajuda no psicólogo? A gente sabe que também ficou um pouco mais fácil, né? Que agora a gente tem as consultas virtuais, então as pessoas em casa, às vezes fica mais fácil de agendar. Você tem percebido aí mais gente procurando o seu trabalho?
Sim, é, bastante. Com principalmente a partir desse ano, talvez até porque as pessoas, todos nós, né, acreditávamos que de alguma maneira ia passar. E quando a gente vê que demora para passar, os sintomas muitas vezes eles já vão se instalando. Então houve sim, houve uma procura bem maior das pessoas para o atendimento psicológico. Tá certo. Naila, a gente está chegando aos minutos finais do nosso programa, mas eu queria que você deixasse um recado, você como psicóloga, para quem está assistindo esse programa, quem acha aí que está precisando de uma ajuda, deixa um recado, por favor, para o nosso telespectador. Tá. O quanto é importante a gente pensar nesse momento, pensar na gente e o quanto que é importante esse nosso cuidado, né? Tanto nosso quanto do outro. Então, se você está sentindo algum sintoma que você percebe como disfuncional na sua rotina, o que seria disfuncional? Aquilo que foge ao seu padrão, aquilo que é uma novidade, que te está trazendo algum tipo de sofrimento, talvez seja a hora de procurar ajuda. E o mesmo vale para os pais que percebem nas crianças, nos adolescentes, ou até naquele seu idoso que mora com você, né? Ou que mesmo que você conversa por telefone, não mantém mais aquele contato, mas que você o percebe mais distante. Então, assim, nesse momento, a gente tem que pensar na questão da saúde como um todo, né? Vai além apenas da prevenção da máscara, o que gel e distanciamento, mas também a gente poder pensar na nossa saúde mental, até para que a gente consiga vivenciar esse momento de uma maneira que nos traga um maior bem-estar. É verdade. Daila, eu queria agradecer imensamente aí o seu apoio, né? Você tirou aí um tempinho na sua agenda para conversar com a gente desse assunto tão importante, saúde mental, um assunto que a gente tem que falar muito agora, nesse momento em que a gente vê aí altos índices de suicídio e muita gente com depressão, né? Muito obrigada por conversar com a gente hoje, já estendo o convite aí para próximas oportunidades. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. E para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.